Voltamos com o segundo bloco do programa Despertar da Consciência. Hoje falando sobre fixações mentais, que é o tema, né, da nossa nova série, Fixações Mentais, capítulo 9 do livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Sebastião, estávamos aqui falando, né, sobre essa primeira citação, né, até não mencionei, mas essa citação é do livro Pensamento e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Estávamos aqui, então, vou ler novamente um trecho que nós havíamos comentado o parágrafo anterior, né, falando sobre essa questão de estar vinculado, né, esses pensamentos com a questão das enfermidades. Então, continuando ainda nessa citação, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Você poderia explicar melhor o que seriam esses reflexos infelizes da mente? A queixa, sem justificativa, mesmo justificando, não valeria a pena. Reclamar, guardar mágoa, os comentários infelizes. Só para que você tenha uma ideia, Joana de Anjos, na obra Triunfo Pessoal, ela narra que a depressão pode começar na maledicência. Eu e você comentando a vida de outra pessoa. Ou eu falando de você para outra pessoa. Então, se a depressão pode chegar nesse estado, ela fala também que a ausência de valores morais pode levar ao transtorno bipolar, que é uma situação mais grave. E a queixa sistemática pode levar a personalidade a fracionar-se, que é o que nós chamamos de síndrome do pânico hoje. Então, ela fragmenta-se de tal forma que as assombrações que nós vemos aparentemente nos perseguindo são as nossas próprias criações. Então você vê, coisas bobas. Então eu faço um comentário como se fosse uma brincadeira quase inocente e aquilo é perturbador, porque o meu universo mental, emocional, físico não sabe se eu estou dizendo a verdade ou se eu estou mentindo. Ele acredita no que eu estou falando. Então se eu estou falando mal de uma pessoa, fazendo uma brincadeira, como a gente faz, ou nós falamos lá em Minas Gerais, caçoar com outro, né, fazer uma chacota, mas eu falo que é apenas uma brincadeirinha, não estou falando por maldade. O meu universo não sabe se aquilo é verdade ou não. Nem o meu e nem o do outro, Nem né? o do outro. E o outro vai entender aquilo, porque eu já falei aqui uma vez, e eu fiz uma brincadeira quase inocente com a pessoa, só que eu estava digitando, ela não estava vendo a minha fisionomia. E para consertar aquilo eu levei meses. E a pessoa ficou tão magoada, tão chateada, que ela não acreditava que eu estava falando de brincadeira. Então a gente tem que ter um cuidado extremo, porque quando eu estou pensando, eu estou criando esses seres. Porque eu estou lidando com a matéria mental, ou o fluido universal, que vai transformar-se em matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis. E esses seres vão gravar, porque eles são inocentes, são simples, são elementais em estados muito sutis e bem próximos da sua origem, então eles não conhecem o bem, o mal, o certo e o errado. Qualquer coisa que imprimimos neles, eles acreditam e nós construímos realidades. E segundo a ministra veneranda em nosso lar, uma vez que eu crio as ideias de bem ou de mal, inocentes ou com conhecimento de causa e de propósito meu com maldade, eu sou obrigado a nutrir e preservar a minha criação. Mas eu posso, ao mesmo tempo, segundo Emmanuel, continuar aquela criação ou extinguir aquela criação, transformando por uma outra realidade. Mas vale lembrar que qualquer estado perturbador no corpo físico, no universo emocional, até mental e outras frequências dos nossos veículos de expressão, tem sim, como o Emmanuel fala, em maioria esmagadora, nós poderíamos dizer 99,99%. E ficaria 1% para que seres que criariam situações deprimentes nos alimentos ou em outras situações que a nossa invigilância permitiria que esses elementos entrassem no nosso universo e causasse algum distúrbio, algum conflito, alguma enfermidade. Mas a responsabilidade em 100% é do que vem de dentro para fora para imunizar-nos e filtrar o que entra em nosso universo, até porque Emmanuel lembra na obra Caminho, Verdade e Vida, que qualquer coisa que entre em nosso universo, ela se transforma à semelhança do que somos. Em tese, ou em síntese, ou em sentido profundo, somos sim os responsáveis por tudo que está acontecendo conosco.
Por isso que vários autores, a começar por André Luiz e Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes e vários outros, nós somos os únicos que podemos, de fato, curar-nos de verdade. A cura real depende da nossa mudança comportamental. Porque a medicina alopática, que também é de Deus, os terapeutas se esforçam para aliviar o efeito, com o medicamento, com as cirurgias, com qualquer terapêutica que se use, assim como as terapêuticas alternativas. Mas eles não vão além dos efeitos. Para corrigir as causas, precisa que há uma mudança estrutural do pensamento, do sentimento, palavra e atitude do assistido ou do paciente. Assim como a medicina espiritual também. Ela não interfere na causa, ela interfere nos efeitos, podendo aliviar uma coisa no físico, no psíquico, emocional, mas a mudança estrutural do comportamento vai depender das diretrizes que eles vão nos dar. Vão nos aconselhar a pensar, a mudar a conduta, a decidir novos roteiros. Enquanto eu não aderir a essas propostas, que é a vivência do Evangelho de Jesus após lido, compreendido, levado a efeito, é que vai de fato causar os mecanismos, ou mudar os mecanismos e criar os ambientes para que a saúde possa se restabelecer. Então, tudo requer nossa responsabilidade, né? Exatamente. Então, ainda estamos muito acostumados, ou até diria viciados, em delegar, mas tudo, né, como você falou, os efeitos podem até ser sanados, né, ali a princípio, porém, se a gente não cuidar dessas causas e quem vai realmente tratar disso somos cada um de nós, né? Então... Exato. Você pode ter uma ideia, nós, com o nosso comportamento, nós podemos neutralizar o mais terrível efeito colateral de um medicamento, da quimioterapia, por exemplo, e não perder um fio de cabelo. Como eu tenho pessoas, como a minha sogra, a dona Francisca, que hoje está no plano espiritual e pode estar aqui agora conosco, que é uma alma iluminada, ela não perdeu um fio de cabelo e tomou as mais altas doses, as mais potentes, porque o câncer, o parceiro que visitou para que ela pudesse acelerar o seu processo de iluminação e reorganização das energias do físico e do perispírito, foi o nervosinho, né, o mais hábil ali na desarticulação? Existe. Faltou as palavras, mas tudo bem. Desarticulação daquele energismo que foi fruto de ideias fixas de outras etapas, que nós falamos, estava debaixo do tapete e veio à tona quando ela estava preparada para lidar com ele. Então, nós podemos não só neutralizar o efeito de um medicamento, neutralizar o efeito de um alimento que foi construído ou confeccionado com mau humor, com azedume de alguém, se estivermos atentos a essa elaboração de novas ideias, pensamentos bem estruturados, palavras bem proferidas e a conduta irrepreensível. Tá. Pegando um pouco mais isso que você falou, inclusive, de quando a gente faz algum comentário, uma chacota, alguma coisa como se fosse numa brincadeira, porém, nosso universo e o do outro não sabe que aquilo é uma brincadeira. Então, num primeiro momento, isso poderia ser visto como uma criação mental, seria isso? Mas se eu constantemente... tenho aquele tipo de comportamento, aquele tipo de comentário, né? Seja esse ou qualquer outro, isso já vai se tornando, então, uma fixação mental, quando eu sempre uso das mesmas palavras, dos mesmos mecanismos, das mesmas brincadeiras, qualquer coisa nesse sentido. Então, isso já é caracterizado uma fixação mental? Exato, tanto que ela repete, às vezes, mesmo se você nem está pensando, às vezes a pessoa fala uma coisa, você repete. Quase que automático. Automático. Então, você já criou um ser, é uma fixação, já está ali sedimentada. Então, todo automatismo também pode ser considerado já uma fixação mental? Ele é uma fixação mental. Então, milhões, milhares, bilhões ou trilhões de repetições cria esse automatismo que é uma fixação que serve até um determinado tempo. Por exemplo, eu vou me alimentar e eu criei um mecanismo onde eu vou mastigar meia dúzia de vezes determinado alimento. Mas quando eu compreendo que se eu mastigar um pouco mais, eu posso assimilar mais nutrientes. Então eu vou mudar essa fixação, essa criação que transformou-se num automatismo para algo mais aprimorado. Então agora, além de eu mastigar mais, eu vou elaborar melhores pensamentos, vou idealizar um corpo saudável, mais flexível, mais resistente e vou acrescentar o que eu quero para que essa futura fixação, esse futuro automatismo, possa
acontecer de forma espontânea. Quando eu olhar para o alimento, eu já sei quantas vezes o que eu vou pensar, o que eu vou desejar, o que eu vou fazer com esse alimento no meu próprio universo. Os vícios de variada ordem também podem ser considerados uma fixação mental, sejam os vícios emocionais, os vícios de pensamentos e até os vícios que usa-se de algo externo. Isso também pode ser considerado uma fixação mental? É até os vícios da linguagem. Pode ver que, às vezes, nós falamos algumas coisas que são fixações. O né, às vezes uma palavra repetida, a cada hora a gente volta, e eu tenho muito ainda que estou trabalhando, o então, a gente vem sempre com ele em primeiro lugar. Eu estou trabalhando muito né. Pois é só você não ficar fixado nele, fixar no que nós queremos. Então, se eu fixar na hora que eu vou começar a palavra, eu já fixo no que eu quero criar, ele vai sendo reorganizado, ele não vai ser expulso nem morto, no sentido literal do termo. Ele vai ser reformulado. Ao invés de eu falar né, eu já vou falar uma outra palavra. Ao invés de eu falar então, né, e dar a sequência, eu já crio para cada início de uma frase, já uma outra situação diferenciada. Então, isso pode entrar em vários setores da nossa vida. Então, se a gente fala de fixação mental, não necessariamente eu estou ali fixado numa ideia. Então, isso pode ser muito mais ampla a nossa compreensão, nesse sentido de que as fixações mentais, elas estão em inúmeras situações da nossa vida. Exatamente. E se eu brigar com ela, ela fica mais potente. Tá. Quanto mais eu me envergonhar, me culpar de falar um né, ou então, isso ou aquilo, mais ele fica forte. Porque ele se sente envergonhado e alimentado pela autoculpa e até pela autopunição. E até com os próprios sentimentos, né? Já que você falou de autoculpa, então, também, quanto mais eu brigo com as fixações de algumas emoções que ainda se apresentam, né? De alguns sentimentos que ainda vêm nos visitar constantemente. Então, quanto mais eu brigo com aquilo, mais eu também estou fixando aquilo, porque eu estou colocando a atenção nesse meu problema e não no antídoto, na solução, né? Exatamente. A minha dor é uma fixação. E eu pergunto para a pessoa, você registrou em cartório a sua dor? A minha enfermidade. Eu não sou enfermo, eu estou. Então, se eu estou, eu posso deixar de estar, dependendo da minha conduta, da minha proposta de mudança. Então, eu não tenho dor. A dor veio me visitar, ela trouxe um recado, se eu mudar a minha conduta, eu posso deixar de ficar, ou posso deixar dessa dor ou ficar menos dolorido, se for o caso. Isso aí. Então, ainda temos muito para falar sobre este assunto. Então, eu te convido para estar conosco no nosso próximo bloco, né? Mas, agora também faço um convite a você que está aí nos acompanhando. Se você quiser se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, é só você ligar para 0800 12 18 38 e tornar-se um sócio. Aguardamos você no próximo bloco. Até lá!